Historia Wand and Sword, além do nome muito complexo de se falar, é um anime muito bom que se você acompanha esse mundo, você já ouviu falar. Ele tá fazendo muito sucesso, ele tá realmente bem popular, porque ele realmente, a história dele é muito interessante. E além da história muito interessante, os personagens, eles têm uma característica única deles muito boa, que se você está começando a aprender a desenhar, você provavelmente comete esse erro. Se você for fazer esse personagem, você não pode cometer isso. Se tu cometer esse erro nesse personagem também, você não vai conseguir desenhar nenhum deles. Assiste o vídeo até o final, que eu vou te explicar como fazer passo a passo qualquer personagem desse anime, e também vou te explicar qual o erro que você não pode cometer nesse personagem ou em qualquer outro que você for desenhar. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui que tá falando Wes, e começando mais um vídeo dessa série de como desenhar os personagens dos animes. Já chega aí, já comenta embaixo quais são os próximos animes que você quer ver aqui nessa série, tá? E se você gosta dela, se você acompanha todos os vídeos dela, ou se você tá conhecendo agora. Pra quem não sabe, o que eu vou fazer nessa série? Eu vou te explicar passo a passo como desenhar os personagens desse anime. Por que isso? Porque cada anime tem um traço específico, cada anime ela tem um traço dado pelo criador. O criador do anime, ele é um desenhista assim como eu, assim como você. Então é muito importante que você entenda qual é o traço do criador, qual é o traço do anime, para que você consiga fazer os personagens como ele quer, fazer os personagens como eles são. O protagonista é o Will. Eu vou sempre usar o protagonista porque ele é o personagem que mais aparece, então ele podemos dizer que ele dita o padrão, mas podemos começar aqui usando ele, porque eu sempre uso o protagonista da série, porque é a forma mais fácil de você ver essas características. Vamos analisar o Will, o que ele nos apresenta. Primeiro, olha como os olhos dele são muito grandes. Esses personagens, isso aqui é uma coisa interessante que você tem que entender. Eu falo muito isso nos vídeos aqui no canal e vou sempre falar em muitos vídeos no método do Anime Sem Dom, que já aproveita a promoção, tá? Tem a promoção até dia 26 de agosto, aproveita para entrar. Se você entrar, você vai ouvir eu falar muito isso, porque isso é muito importante. Entenda o contexto do desenho. O Will, ele não é um personagem velho, no sentido assim, nem digo velho mesmo, ele não é um personagem adulto, ele é uma criança, ele tem 14, 15 anos, se não me engano. A maioria dos personagens desse anime, eles são personagens jovens. Eles ou são personagens com a idade jovem ou com o traço mais jovem. Isso pode parecer uma informação irrelevante ou assim, pouco importante, mas ela faz muita diferença e eu já vou te explicar por quê. Acompanha, continua acompanhando que tu vai ver. Principalmente quando eu for mostrar sobre os professores mesmo, que tu já vai conseguir ver isso muito interessante. Quando tu vê o Will, olha o tamanho do olho dele, é um olho muito grande. Olha que também o rosto dele é bem fino, o rosto dele é bem pontudo, o queixo dele é pontudo. Tem algumas referências de lado ele também, que tu vê que o nariz dele também é pontudo, o rosto dele em si é bem pontudo. Então o rosto dele é pontudo, os olhos dele são muito grandes e o cabelo dele também não é um cabelo com mechas pequenas. Elas têm bastante mecha, mas são todas mechas grandes, são mechas assim e não são tantas mechas assim pelo rosto, não afeta tanto o rosto dele em si. São mechas mais de volume assim no cabelo como um todo. Então são mechas maiores, mechas grandes, não são mechas tão pequenas. Por que a questão de ser jovem dele impacta? Sempre que tu for desenhar um personagem mais jovem, o rosto dele vai ser um rosto mais curto, um rosto menor. Porque quando a pessoa é jovem ainda, ela está em corpo em desenvolvimento. Então o rosto é mais curto, o rosto de uma criança é um pouco mais curto do que o rosto de um adulto normal. Porque com a gente passar do tempo, nosso rosto vai alongando, nosso rosto vai aumentando, nossa cabeça vai aumentando, nós vamos desenvolvendo o corpo como um todo. Então, o Will, tu vê assim, não só ele, mas como quase todos os personagens desse anime, ele é jovem, então o rosto dele vai ser mais curto. Isso faz com que seja o quê? O olho dele fique muito grande. Então pode ver, todos os personagens, todos assim, 90% dos personagens
bebês, personagens crianças, o olho é bem grande, o olho é bastante destaque, porque o rosto é mais curto, então dá mais destaque pro olho. Então o olho acaba preenchendo em proporção mais espaço e tu dá mais destaque pro olho. Então isso é muito interessante de você perceber. O olho tem que ser bem grande, tem que ser um ponto de bastante destaque. O rosto tem que ser fino. Outra característica muito forte desse anime também, a pintura dele. A pintura dele é uma pintura muito viva. Então o cabelo do Will, tu vê que é um cabelo bem diferente, tem uma mistura de cor, não é só um preto padrão, não. Ele tem mistura de cores, ele tem uns outros tons. Tu vê que o olho dele também tem um efeito, às vezes ele aparece com óculos que também dá um efeito bem legal no anime. Então a pintura dele é muito viva, principalmente na parte do olho e do cabelo, que são as partes mais coloridas que ele tem no rosto dele, né, que tu vai ver isso. Então é muito importante você dar esse aspecto. Quando for desenhar ele, você precisa fazer um personagem jovem, que lembre, que pareça ser jovem. E a pintura viva ajuda a fazer isso. E o rosto fino é extremamente importante porque é o traço desse anime e o olho grande também. Então, o que eu sempre falo? Entender o contexto do desenho. Como eu falei, no método do anime sem dom eu vou falar isso, aqui no canal eu vou falar isso, nessa série eu vou falar isso. Entenda o contexto do desenho. Isso é muito importante. Se você não entende o contexto do desenho, tu não sabe o que fazer, tu não sabe o que tu tem que dar atenção, o que você não tem que dar, qual é os pontos de destaque você precisa prestar atenção. Então, como o Will é muito jovem, o olho dele vai ser grande, o rosto dele é um pouco mais fino, então tu percebe que o rosto dele não é quadrado. Isso é uma característica também muito importante, tá? Muito importante dos personagens jovens, personagens jovens assim, quanto mais jovem o personagem for, mais arredondado o rosto dele vai ser. E quanto mais velho o personagem for, mais quadrado o rosto dele vai ser. Isso eu vou explicar mais pra frente quando eu botar uma imagem com vários personagens aqui desse anime, que tu vai ver bastante essa característica. Mas isso é uma coisa muito importante. Então, nesse caso aqui, o rosto do Will não é um rosto muito arredondado, mas ele não pode ser quadrado. Ele tem que, se tu vê que ele é um pontudo, ele é um rosto mais fino realmente. Então, essas são as características principais do Will. Rosto fino, o cabelo dele é um cabelo com mechas grandes e o olho é grande. E o rosto fino que eu tô dizendo também inclui o nariz também. O nariz dele também é bem pontudo. O rosto fino, que pode se dizer, pode falar também, interpretar como um rosto pontudo. Isso também é a mesma coisa, tá? Eu quero dizer a mesma coisa, no caso. Então, agora eu vou botar uma imagem com vários personagens desse anime para que você perceba o quão semelhante é o traço e quanto essas características que eu falei do Will se repetem em vários outros personagens. Obviamente vai mudar, alguns personagens não vai ter essa característica para dar um diferencial, mas tu vê que elas vão se repetir bastante. Então vamos lá para a imagem com vários personagens desse anime. Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de pedir que, se você tá gostando, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo, tá? Isso me ajuda muito a continuar crescendo o engajamento do canal, crescendo aqui, a minha mensagem chegar para mais pessoas. Então, se você acompanha o canal, se você gosta dos vídeos aqui, não se esquece, tem um amigo que gosta de desenho, tem um amigo que tá com algumas dicas, tem algum grupo que tu tá fazendo parte, manda assim o link do vídeo, tá? Isso vai me ajudar bastante e eu tenho certeza que vai ajudar os teus amigos também, tá? Porque tem muitas dicas, passo muitas dicas aqui no canal e eu tenho certeza que alguma delas vai te servir, tanto para você quanto para seu amigo. Inclusive também tem um grupo no WhatsApp aí na descrição que eu passo dicas todo dia eu passo uma dica e um desafio do desenho para que você esteja em constante evolução. Todo dia você melhora em algum ponto do desenho. Então é muito legal se você entrar nesse link aí abaixo na descrição também, tá? Esse grupo do WhatsApp para você aprender a desenhar melhor, para você realmente ter mais evolução. Então, se você puder fazer qualquer uma dessas coisas, eu agradeço de coração, que isso aí me ajuda muito e eu fico muito feliz. Então vamos continuar o vídeo agora. Perceba nessa imagem que eu botei do Will e dos seus companheiros desse anime muito louco. Olha como o rosto deles todos são pontudos. Naquela primeira imagem, o rosto dele estava um pouco mais arredondado. Isso acontece sim, isso varia dependendo do ângulo, tudo, mas tu vê que aqui já tá bem menos. Eu tenho um rosto já bem mais pontudo do que até mesmo naquele outro, que aquele outro estava um pouco virado, então tu dá assim uma mudança no traço do rosto. Mas aqui que os personagens estão totalmente diferentes, tu vê que o rosto deles todos são bem pontudos e são arredondados, como eu falei, são personagens jovens, não são tanto assim, mas tem sim um arredondamento. Mas tu vê o que? Nenhum personagem aqui tem o rosto quadrado, nenhum. O que mais tem o rosto quadrado, olha só,
é um pouco dos dois da esquerda, que são os professores, são um pouco mais velhos. Mas tu vê que ainda assim é pouquíssimo. Comparado aos animes, comparado no Dragon Ball, comparado no Naruto, é muito pouco. Então, qual é a grande característica desse anime? Os personagens todos têm rosto de jovens. Todos os personagens estão para rostos muito jovens, rostos muito... não parecido seria bem a palavra, mas... dá pra dizer parecido sim, mas... Todos os personagens vão te dar esse aspecto de mais jovem. Então, quando tu estiver desenhando eles, não só os personagens desse anime, não só os personagens desse anime com um nome extremamente difícil, ou Will, você não pode fazer o rosto dele muito quadrado. Então, isso é em todos os personagens. Personagem muito novo, um bebê, uma criança, rosto quadrado, raríssimas exceções, muito raras mesmo. Vai ser sim o rosto mais arredondado. Muitas vezes o rosto sim é realmente um círculo, dependendo se é um nenê, geralmente acontece isso. Personagem muito velho, personagem mais velho, personagem que é um personagem mais musculoso, um personagem que tem uma impressão mais máscula, podemos dizer assim, geralmente o rosto dele vai ser um pouco mais largo e quadrado, porque quadrado, o rosto do personagem ser quadrado, o rosto dele preencher mais espaço, causa a impressão de mais imponência, causa a impressão de um personagem mais imponente, realmente, então mais intimidador, e um personagem mais velho, que também, querendo ou não, o aspecto mais velho causa um respeito. Então tem que entender como... Vou repetir novamente porque esse é um ponto muito importante. Entenda o contexto do desenho. Entende como o traço do personagem não foi só feito, não foi só criado. O autor não pegou um dia tal, criou o personagem ali e foi embora. Não, ele pensa o que esse personagem tem que dar, o que esse personagem vai passar para a pessoa que está assistindo. A pessoa olhou para ele, qual é a impressão que ela vai ter sobre o personagem. O autor teve esse pensamento, teve essa ideia quando criou o anime, e você tem que ter ela quando for fazer um desenho. Você tá criando um desenho, não só fazendo agora os desenhos desses personagens, mas tá criando o seu personagem. O que o meu personagem tem que passar? O que eu quero que ele passe? Qual é a emoção que ele passe? Lembre, desenhos querendo ou não são, você tá fazendo emoções, você tá criando cena, você tá criando momentos, você tá exemplificando momentos. Então o seu desenho tem que passar uma emoção. Seu personagem tá chorando, você tem que passar uma emoção de tristeza, você tem que fazer tudo, você tem que fazer o traço dele, a pintura dele. O personagem tá chorando, tá um clima mais triste, você não vai usar cores fortes, cores vivas, você não vai usar um vermelho brilhante, não vai usar um amarelo que chame a atenção. Não, o personagem tá chorando, é um clima mais triste, é uma emoção mais triste. Eu tenho que usar cores mais mortas, cores mais frias. Então, entender o contexto do desenho é muito importante. O contexto desse anime, eles são personagens magros também, porque eles não fazem muito esforço físico, porque eles só usam magia, então isso é outra característica. Eu não falo muito de corpo, por causa que é difícil fazer um personagem com o corpo inteiro, mas já fica meio que o adendo. Como o personagem, eles não usam muita força física, até pelo contrário, eles abominam força física. Todos os personagens bem magrelos e todos têm um aspecto bem raquíticos até. O que mais forte é o Will, que é o personagem mais forte também, fisicamente, o personagem mais físico que aparece, tá? Então, isso é uma característica também. E, como eu falei, eles têm esse aspecto de jovem, então isso é muito importante, você tem que dar esse aspecto. Não faça o personagem com o rosto quadrado, jamais. Personagem com o rosto muito comprido também não parece rosto de jovem. Rosto de jovem é um rosto mais compacto, um rosto mais curto, não muito largo, e o rosto também mais arredondado. Nesse desenho aqui do Will, por exemplo, não é tanto, mas tem um arredondamento sim, ele é mais para pontudo do que arredondado, tá? Então isso é importante. Chegando aqui no final do vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não se esquece, me ajuda muito de coração. Você não tem noção quanto isso ajuda. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com amigo. Comenta aí embaixo novos animes que você quer aqui nessa série do canal. E até o próximo vídeo. Tchau!